A paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa segunda aula do terceiro trimestre das lições bíblicas dominical. Nós temos por título a Igreja em Jerusalém e hoje a lição 2, que é para ser estudada agora no dia 13 de julho de 2025, é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E para nós é uma alegria estarmos mais uma vez aqui juntamente com você para estudarmos esse tema relevante para a igreja atual. Nós temos aqui essa lição que fala sobre a doutrina, comunhão, fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Falando de perseguição, sabemos que a igreja primitiva sofreu perseguições e prevendo, talvez, perseguições na igreja nesse tempo presente, o escritor, juntamente com a CPAD, estão propondo essa temática muito importante à igreja e também colocando aqui características da igreja primitiva como modelo para os nossos dias. O texto áureo da nossa lição diz assim, está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 42, e diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse texto é bem conhecido da igreja, dos leitores da Bíblia. Creio que todos já conhecem o contexto desse versículo. A verdade prática está nos dizendo assim: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 2, versículos 37 ao 47. São 10 versículos, portanto, não vamos ler, mas os irmãos poderão acompanhar na sua revista ou na Bíblia Sagrada. Esse texto conhecido, que traz o início da igreja, como ela se formou, também informa a forma de trabalho, a atitude dos primeiros crentes daquela igreja, a forma como eles se relacionavam, como buscavam a Deus. Nós temos um resumo nesses 10 versículos. O que encontramos nesse texto é que existe ali uma frase no versículo 37, no final dele, que diz: Que faremos, varões irmãos? É uma pergunta daqueles que ouviram o evangelho pregado por Pedro no dia do Pentecostes. Pedro não perdeu a oportunidade. No versículo 38 ele responde: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós vemos que Pedro estava imbuído, estava ali revestido do poder de Deus, que não perdeu oportunidade de pregar e responder às perguntas daquelas pessoas que ouviam. No versículo 39, ele diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, para aqueles que estavam ouvindo Pedro, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Isso geograficamente e também tempo, a questão de tempo, para nós que não estávamos vivos, vivendo naquela ocasião, mas hoje fomos alcançados pelo Evangelho. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E o versículo 40, ele apela, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Fujam desta religiosidade daquele tempo, né? Então, a ousadia de Pedro, somada ao revestimento de poder do Espírito Santo,
foi o estopim para o crescimento instantâneo do número de crentes na primeira mensagem pentecostal de todos os tempos. Aqui deixa uma grande lição para nós, que quando pregamos a palavra de Deus aos perdidos, nós precisamos ter ousadia, precisamos falar, buscar a Deus, estarmos revestidos pelo poder de Deus para que Ele faça a sua obra nos corações. E a partir do versículo 42 até o 47, nós temos o relato de como a igreja se comportava naquele momento, daquele momento em diante. Aqui está o princípio, a fórmula, o modelo a ser seguido por todas as igrejas, em todos os tempos e em todos os lugares. Versículo 42 até o 47. Vamos para a nossa introdução. Os irmãos sabem que eu não vou ler os textos da lição, a gente traz aqui um resumo para que não fique tão extenso, apesar de que esta lição com certeza será um tempo maior do que a da semana passada, mas vamos estudar ela de forma a não deixar dúvidas para os nossos queridos ouvintes. A introdução nos fala que Jesus fundou a igreja, como eu já falei na lição passada, durante o seu ministério, os seus sermões, as maravilhas que operava e a escolha dos seus discípulos. A igreja estava sendo fundada. Então, deixou tudo organizado. Jesus, antes de subir aos céus, ele organizou todas as coisas e deixou para que o Espírito Santo viesse e inaugurasse a igreja, juntamente com os discípulos que estavam aguardando aquele momento. Na realidade, Jesus estava criando um plano piloto para servir de modelo para as demais igrejas que seriam implantadas no decorrer dos tempos. Jesus deixou tudo organizadinho, tudo pronto, o Espírito Santo veio, inaugurou a igreja e deu prosseguimento. E esta igreja, com todas as instruções que os apóstolos receberam de Jesus, ela tinha tudo o que Jesus espera de uma igreja. As características daquela igreja a faz nascer forte, uma igreja forte, sólida, firmada na doutrina dos apóstolos, como nós vamos ver, cheia do Espírito Santo e firmada naquilo que os apóstolos estavam transmitindo para a igreja, mas eram instruções vindas direta do Espírito Santo e também de Jesus. A Bíblia, com os seus 66 livros, ainda não havia sido entregue a eles, como nós temos hoje. Os escritos do Novo Testamento nem haviam sido escritos ainda, mas eles tinham a presença daqueles homens que conviveram, aprenderam diretamente com Jesus Cristo, o Messias. A instrução que aquela igreja recebeu não foi totalmente direta de Jesus, mas foi compartilhada com muita eficácia pelos apóstolos revestidos do Espírito Santo. Quando nós aprendemos de alguém sábio nas Escrituras, nós já sentimos que Deus está agindo em nossos corações através do Espírito Santo, através da vida desta pessoa. Agora imagina nós falarmos diretamente com pessoas que viveram, conviveram, andaram, aprenderam diretamente dele, de Jesus Cristo. Por isso, no texto em classe, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçada na doutrina, no compromisso com Deus, na comunhão, oração e piedade. Uma igreja que manifestava a sua fé de forma prática, com testemunho e forma de viver que podemos dizer, esta igreja era uma igreja irrepreensível. Lógico, aos olhos humanos, nós não conhecemos o coração das pessoas, mas uma igreja que trazia tudo o que nós precisamos viver nos dias atuais. Aquela igreja não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristã que impactava
ditava a sua geração. Era a origem, o mais puro evangelho vivido pela igreja, uma inspiração para nós. Por que era uma igreja pura? Porque era uma igreja original, vinda diretamente da ação divina, instituída por Jesus Cristo, o Deus Filho encarnado. No mínimo, 120 irmãos passaram pela experiência do batismo, o revestimento do Espírito Santo, e estavam vivendo o auge da ação divina. No princípio, nessa forma embrionária da igreja, 100% deles foram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas. E com certeza dons foram distribuídos também entre eles. Então imagina que maravilha era conviver entre aqueles 120 irmãos. A igreja estava sendo iniciada com intensidade e pureza jamais vistos, em todos os sentidos. Era o cerne do cristianismo, o verdadeiro primeiro amor, aquilo que nós vivemos no início da nossa caminhada de fé. O primeiro tópico tem o título A Igreja com Sólidos Alicerces, e o primeiro subtópico com o subtítulo Uma Igreja com Fundamento Doutrinário. Essa igreja era uma igreja muito bem doutrinada pelos apóstolos. Nós vimos já Atos capítulo 1, verso 2, diz assim: até o dia em que foi levado para o céu, Jesus Cristo, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Então, instrução não faltava aos apóstolos que conviveram com Jesus, estavam ainda mais sendo instruídos por meio do Espírito Santo. Jesus não deixou os apóstolos desinformados, eles não estavam ali simplesmente atônitos, apavorados, que não saberiam o que fazer. Eles sabiam o que fazer. Jesus havia lhes entregado a grande comissão, como nós também temos esta missão. Mas ele os instruiu por meio do Espírito Santo. Estas instruções foram compartilhadas com a igreja e foram tão bem partilhadas que a igreja perseverava naquela doutrina. Atos 2,42. Os discípulos estavam revestidos do poder do Espírito Santo e tinham a facilidade de pregar, de ensinar, de explicar, de instruir, e o povo não abandonava o Evangelho. Mesmo em meio às perseguições que se seguiram, estavam convictos de que aquele era o verdadeiro caminho a ser palmilhado. O escritor da lição afirma que uma igreja somente pode ser considerada genuinamente cristã quando quando consegue ensinar e doutrinar seus membros e que eles reflitam o caráter de Cristo. Por esse motivo, os seguidores de Jesus, depois de algum tempo, lá em Antioquia, foram reconhecidos como cristãos, quer dizer, seguidores de Cristo. Eles transmitiam a paz, a alegria, o contentamento, a convicção que também se via em Jesus Cristo. Eles eram os cristãos, os pequenos cristos. O subtópico 2 traz o subtítulo Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja muito bem doutrinada, bem discipulada. Isso nos traz um aspecto de igreja ensinada, instruída, que era motivada a reproduzir o que aprendeu. Verdadeiros discípulos, né? Esse é um dos princípios que mais se perdeu no decorrer dos séculos. Hoje as igrejas lutam para retomar esta prática do discipulado cristão. Não apenas algumas aulas para o batismo, mas o acompanhamento e a reprodução do que se aprendeu. A falta do discipulado na igreja é trágica. É o começo do fim. Geralmente permanece o formato. Entretanto, a essência do evangelho muitas vezes se perde. Mas a igreja primitiva
Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, não era uma geração, não era um tempo que eles estavam firmados na doutrina, mas eles continuavam, uns passando para os outros. E isso era uma prática já do judaísmo. Né? Se nós estudarmos lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, nós vamos ver que os judeus eles passavam, né, a lei oral, a lei oralmente falada aos seus filhos, os filhos para os netos, e assim iam adiante. E essa prática, ela se perdeu, né? Mas a igreja vinha com essa cultura, a igreja primitiva vinha com essa cultura e conseguiu aplicar com muita facilidade e eficiência, a ponto de ficar registrado na Bíblia Sagrada que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Terceiro subtítulo: a igreja era relacional e piedosa. Aquela igreja perseverava também na comunhão. Havia uma busca incessante pelos relacionamentos interpessoais. Veja bem, muitos que conheceram o Evangelho quando Pedro pregou no Pentecostes não conheciam as pessoas, aqueles 120 talvez, ouviram falar, mas não tinha a facilidade de comunicação que temos hoje. Mas conheceram. Talvez eles começaram a compartilhar o Evangelho, encontraram amigos que foram depois, no decorrer do tempo, foram encontrados em outros lugares pregando também o Evangelho. E as cartas, né, que assim como nós vemos as cartas paulinas, as cartas que Lucas escreveu para gregos, então existia essa cultura das cartas, e provavelmente essa comunhão ela não ficou restrita a Jerusalém, mas também saiu daquele contexto geográfico. Havia uma busca incessante pelos relacionamentos interpessoais, se dedicavam à construção de bons relacionamentos. Muito importante isso. Depois nós podemos acrescentar alguma coisa. Não são apenas amizades, não é apenas congregar juntos, mas sentirem o amor mútuo um pelo outro e também na adoração a Deus. Hoje, infelizmente, há muitas atividades na igreja. Se trabalham juntos, têm objetivos mútuos, com metas a serem alcançadas. Mas o que falta em muitos casos é a comunhão. Falta o amor, falta o comprometimento, falta o verdadeiro interesse no crescimento espiritual e ministerial uns dos outros. Aquela igreja vivia em oração. Inclusive, ainda se misturava um pouco do cristianismo com as práticas do judaísmo, pois eles oravam no templo, e o templo era judeu, né? Judaico. Pedro e João encontraram o coxo diante da Porta Formosa, porque estavam se dirigindo à hora da oração no templo, e no templo se mantinham as práticas judaicas. Certo que não oravam somente no templo, mas também nas casas, principalmente no cenáculo, na casa de Maria, mãe de Marcos. Então nós temos uma igreja que se relacionava muito bem, provavelmente, vamos para a oração, uns convidavam os outros, eles iam para a oração nas casas ou no templo. A oração no templo, ela tinha os seus horários, né, definidos, pré-definidos, e o povo ia orar, oravam em pé, no pátio do templo, todos juntos, cada um fazia a sua oração. Quando nós lemos aquele texto que Jesus ouviu a oração do publicano e do fariseu, né, estavam em um momento de oração. É interessante a forma como eles apresentavam as suas súplicas diante daquele Deus, enquanto o sacerdote estava ali apresentando, ou seja, antes da oração ele apresentava o sacrifício a Deus. A sinopse desse tópico: a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Piedade é quando nós
assumimos o compromisso e fazemos a nossa parte diante de Deus. Essas características nos proporcionam uma visão maravilhosa do motivo que levou aquela igreja a ver e viver o milagroso poder de Deus. As práticas seguidas por eles eram simples, as mesmas que devemos praticar hoje: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Seria isso tão difícil para nós? Se quisermos vivenciar as maravilhas de Deus, esse é o caminho. Então, vamos seguir nessa direção. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico fala de uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Os dois símbolos que nós temos são o batismo e a ceia do Senhor. O primeiro subtópico fala do batismo, né? Após arrepender-se dos pecados, o novo crente passava pelo testemunho público de fé. O batismo nas águas é interessante salientar a expressão público, porque naquele contexto eles estavam deixando o judaísmo e se unindo aos cristãos, adotando uma nova caminhada e firmando a fé em Jesus Cristo, para a nova vida em Cristo. Existe só para mim me atualizar aqui, para uma nova vida em Jesus Cristo, que havia sido morto pelos judeus e por nós também. Era e continua sendo o rito de entrada para a nova vida em Cristo. Existe, logicamente, situações em que não é possível batizar alguém que se arrepende, aceita Jesus e logo parte para a eternidade. Mas aqueles que têm a oportunidade não devem negligenciá-la. Na igreja primitiva, isso era observado à risca. A resposta de Pedro à pergunta daqueles que o ouviram no dia do Pentecostes foi, como nós já falamos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Era uma necessidade e era esse rito de entrada para a nova vida em Cristo. O segundo subtópico fala da ceia do Senhor. A expressão perseveravam no partir do pão é aceita como a prática da ceia do Senhor entre os primeiros crentes. Logicamente que também, quando havia necessidade de um que estava passando por uma dificuldade, os demais estendiam a mão e repartiam o pão de cada dia. Mas essa expressão, a maioria dos teólogos entendem que era a ceia do Senhor. Jesus não orientou de quanto em quanto tempo deveriam pôr em prática a ceia. Mas o texto dá-se a entender que eles se reuniam todos os dias e assim o faziam. Hoje, nos reunimos mensalmente, mas não seria problema nenhum se fizéssemos mais vezes ao mês. O importante é que sempre estavam lembrando da morte do Senhor que se entregou pelos pecados da humanidade. Esse é o grande objetivo da ceia. Então não importa quantas vezes nós fazemos ao mês. Hoje é uma regra administrativa. Todos os meses os crentes precisam estar na igreja, para que ao menos uma vez ao mês os crentes relembrem da morte e ressurreição de Jesus. Mas isso deve ser algo intrínseco em nós, lembrado diariamente e sem importar se nós pudermos participar da ceia e praticarmos isso várias vezes ao mês, glória a Deus por isso. A sinopse do segundo tópico diz assim: na igreja de Jerusalém, os discípulos, ou seja, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Eles se preocupavam com estas coisas. Se queremos alcançar o poder e a notoriedade da igreja primitiva, primeiramente devemos aceitar que hoje há uma falta de observância na igreja atual, principalmente quanto à ceia do Senhor. Muitos se permitem ficar 2 ou 3 meses sem participar da ceia, sem estar em comunhão com os demais irmãos. E é bom lembrar que se alguém participa da ceia no seu lar, porque talvez não encontre razão para vir ao templo,
esse está deixando de ter a comunhão com o corpo. A igreja primitiva é modelo a ser seguido. E os crentes daquela época se reuniam para lembrar da morte do Senhor. E é interessante que toda a igreja se reúna. Tratando-se em igreja, atualmente nós sabemos de muitos irmãos, muitas pessoas, em todos os lugares que não valorizam, não observam, né, como deveria esse símbolo do Evangelho, que é a ceia do Senhor. Terceiro tópico, uma igreja modelo. Nós já estamos com 25 minutos, eu creio que até 30 ou 35 minutos nós já estaremos concluindo esta lição. Uma igreja modelo. O primeiro subtópico fala de uma igreja reverente e cheia de dons. Muito interessante isso aqui. Em cada alma havia temor. O temor desta frase é traduzida como reverência, respeito pelo sagrado. Algo que para muitos já saiu de moda. Em nossos dias, há uma irreverência nos templos, muita falta de respeito pelas coisas de Deus em todos os lugares, pelo templo que nós congregamos, a falta de respeito, né? Pela palavra de Deus, pela forma como nos apresentamos diante de Deus nos cultos. Nós, pentecostais, somos menos reverentes do que os católicos nos seus templos. Isso é uma realidade visível. Eu tive a experiência de, em um tempo da minha vida, trabalhar como fotógrafo e fazia muito trabalho nas igrejas católicas. E eu presenciei a reverência desse povo dentro do templo. Não falamos no contexto geral, mas naquele momento, os católicos eles nos dão uma lição. Nós, como evangélicos, cristãos, pentecostais, nós não somos reverentes como aquele povo. A igreja primitiva é modelo para nós. Precisamos reaprender com ela para não perdermos o respeito pelas coisas sagradas. Essas atitudes nos limitam a vivenciar as maravilhas e os sinais que eram realizados através dos apóstolos. Pois Deus não se manifesta onde ele não está sendo reverenciado. Eu creio que isso é uma regra lógica. Os dons do Espírito Santo somente serão manifestados onde há um povo que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Se nós viemos para o templo com o nosso coração voltado para outras coisas, com o pensamento em outro lugar, sem reverência, qualquer coisa será atrativo e nós perderemos o foco de estarmos ali. Então, o respeito pelas coisas de Deus, pela Bíblia Sagrada, que muitas vezes está atirada em algum canto na nossa casa, ou até mesmo na igreja, muitas pessoas nos comunicam depois: esqueci da minha Bíblia na igreja, por favor, guarda para mim. Eu creio que são situações que demonstram esta irreverência com aquilo que é sagrado. A palavra de Deus não deve ser esquecida, ela deve ser amada, deve ser cuidada. E tantas outras situações, outros exemplos que poderíamos colocar nesse primeiro subtópico. Subtópico 2, uma igreja acolhedora. Eles tinham tudo em comum, acolhiam as pessoas em suas casas, estendiam a mão para os necessitados e todos se sentiam parte do corpo. Ninguém vai se sentir parte de um grupo de pessoas, do corpo de Cristo, se ele for ignorado nas suas necessidades. Nossa realidade é outra. A cultura que vivemos é outra. Não há possibilidade de agirmos totalmente como a igreja primitiva. Mas é necessário que nossos corações sejam acolhedores. Mesmo em meio às dificuldades que encontramos ao receber alguém, sempre há algo que pode ser feito. Sejamos acolhedores, podemos agir com hospitalidade em nossos templos, sem sermos atingidos pelo mal que possa nos sobrevir nos tempos tão difíceis que vivemos.
O que nós precisamos é demonstrar um coração que auxilie estas pessoas, que acolham essas pessoas, que os ajudem nas suas necessidades, para que todos que chegarem na igreja possam se sentir parte desta igreja. Subtópico 3. Uma igreja adoradora. A igreja primitiva louvava a Deus. Essa é uma expressão de júbilo e gratidão, rendição e total entrega a Deus. A igreja reconhecia seus poderosos feitos. E lembremos, eles não eram gratos por vitórias financeiras, ministeriais ou fama. A gratidão da igreja primitiva era exclusiva pelos feitos espirituais, como o sacrifício da cruz, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, a salvação de muitos e a difusão do Evangelho para outras partes do mundo. Eles louvavam a Deus por estes feitos, por estas maravilhas, por verem o Evangelho que foi pregado por Jesus Cristo, que foi implantado naquele contexto e depois expandido pelos apóstolos e pelo Espírito Santo. Era por isso que eles louvavam a Deus, porque eles entendiam que Jesus Cristo iria buscar a igreja urgentemente, que não foi uma realidade, né? Foi uma má interpretação deles. Sinopse do tópico. Os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Os princípios observados pela igreja primitiva são os mesmos que devem ser observados e praticados em nossos dias. O que nos falta é convicção, amor a Deus, firmeza na palavra para desfrutarmos de tudo o que eles, no princípio, desfrutaram. Sem contar que era uma igreja sem estrutura logística, sem templo, estava em desenvolvimento, pois todos os dias o Senhor salvava pessoas e estes eram acrescentados à família da fé, mas não havia dificuldade para eles. Tudo lhes era possível quando se tratava de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Eles louvavam a Deus sobre todas as coisas. Então aqui fica esta lição maravilhosa e a gente conclui com a seguinte comentário. Apesar de ser a igreja modelo e que nosso interesse é viver o que eles viveram, não era uma igreja perfeita, assim como também não somos. Mas o que há de bom na igreja primitiva não se pode ignorar. Precisamos agir como eles agiram e praticar o que eles praticaram, para alcançarmos as maravilhas que eles também alcançaram. Deus abençoe a tua vida, que esta lição te traga firmeza no Evangelho e lhe dê uma direção, uma orientação de como nós precisamos agir nos tempos atuais. Até o próximo domingo, se assim Deus permitir.